Próximo processo em pauta é o item 51, Irmãos Pereira, de relatoria da conselheira Cíntia. Cíntia, você tem a palavra, sobre um embargo de declaração da Procuradoria. Trata-se de embargo de declaração manejados pela Fazenda Nacional em desfavor do acórdão proferido em 17 de fevereiro de 2020, pelo qual o eixo colegiado decidiu por dar provimento ao recurso voluntário da seguinte forma. Por unanimidade de votos, foi reconhecida a correção monetária nos moldes previstos pelo STJ e por maioria de votos para reconhecer os comprovantes de arrecadação originais na apuração dos créditos. Nos termos do despacho de admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda Nacional alegou que a omissão, contradição na decisão embargada, uma vez que a contribuinte pleiteou a aplicação dos expurgos inflacionários conforme se depreende da planilha. E eles afirmaram que o julgamento foi extra-petita, daí foi a omissão. E existe contradição no acórdão embargado quando se lê a ementa do julgado, na qual os expurgos nela mencionados estão em plena consonância com o excerto do voto condutor. Com fundamento no artigo 65, foi dado parcial seguimento aos embargos de declaração com relação à arguição da contradição sobre a ementa e o acórdão. Nos termos do despacho de admissibilidade, o recurso é tempestivo e foram, uma vez que foram encaminhados, já foi analisado e realmente foi interposto no prazo de 5 dias. Todavia, não conheço do recurso quanto ao argumento de omissão em virtude de julgamento extra-petita, uma vez que, como bem observado na análise da admissibilidade, conforme julgado através do RESP 112.524, a correção monetária material de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio não caracteriza julgamento extra ou ultra-petita, sendo prescindível o princípio da confluência entre o pedido e a decisão judicial. Ademais, cumpre observar que reanalisar a matéria aventada pela embargante quanto ao primeiro argumento implicaria em rediscussão do litígio, que não é permitido pela via declaratória. Portanto, conheço do recurso somente com relação à contradição apontada pela embargante, considerando o equívoco que resultou na divergência entre a ementa do julgado e os fundamentos do voto condutor sobre os expurgos inflacionários. Enfim, realmente, aqui na hora de formalizar, não sei em que momento, eu acabei, sem querer, eu cortei a ementa e a ementa ela saiu equivocada, e por este motivo estou conhecendo o recurso quanto a esse segundo argumento. Estou aqui no voto, só expliquei novamente o fundamento da correção, aplicando o artigo 62, anexo 2 RICAF, com relação ao RESP 112.524. E aí eu conheço parcialmente os embargos de declaração e na parte conhecida dou provimento para que conste no acórdão a seguinte ementa. Constitucional, tributário, pedido de restituição, correção monetária, expurgos inflacionários, RESP 112.524. Na atualização em débito tributário é cabível a aplicação dos índices de expurgos de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos inflacionários, fixados na tabela única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme entendimento do STJ, julgado na sistemática de recurso repetitivo, incidência do artigo 62, parágrafo 2º do RICAF. É como voto. Eu estou aqui arrumando a ementa, porque realmente ela saiu equivocada, né? Então, eu estou conhecendo do recurso com relação ao segundo argumento e arrumando aqui. Tá, você está reconhecendo a obscuridade, né? Contradição, ele alegou como... uma contradição. Contradição. Tá. Contradição. Posso só fazer uma sugestão? É coisa pequena. Na própria emenda que está propondo, Cíntia, eu tiraria o constitucional antes do tributário, porque a gente nem é competente, né, para falar sobre constitucionalidade, então mais no judiciário aparece assim, né, constitucional, tributário. Tudo bem. Preciosismo, mas fica mais fiel aí, né? Tá, joia. Okay. Tirado já. Mais alguma observação, mais algum debate? Maria? Com a relatora. Maísa? Com a relatora, Cíntia, só lembrar de tirar também embaixo, tá? Essa questão, tanto no... Eu tirei dos dois já. Beleza. Com a relatora. Pedro? Com a relatora. Renan?
Com a relatora. Renato? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade em conhecer parcialmente os embargos de declaração e na parte conhecida dar provimento para sanar a contradição. E aí eu preciso da ajuda de Maísa para sanar a contradição. E aí como é que a gente coloca na ata? Né? Nos termos do voto da relatora, eu acho. Porque... Para sanar os termos da volta da relatora. Para sanar a contradição nos termos do voto da relatora. Perfeito. Porque senão você fica... Vou ter que copiar a ementa. A redação da ementa, exatamente. E na parte conhecida, para retificar a ementa, como é que você colocou aí? Para sanar a contradição, porque é isso que você quer. Para sanar a contradição nos termos do voto da relatora. Voto da relatora, isso. Tirei o condicional da ementa e aqui do dispositivo. Ok. Ótimo. Obrigado, Cintia. Resolvido. Irmãos Pereira julgado. E o último processo, então, da nossa pauta da tarde é o item 53, série Serviço de Recrutamento e Seleção de Pessoal, relatoria da conselheira Renata. Renata? O seu foi retirado de pauta, presidente, o 52? Sim, 52, desculpa que eu não falei, 52 ICD Coaching, retirado de pauta por solicitação do patrono. Desculpa, era só para saber se eu não tinha pulado sem querer. Não foi. Foi publicado já, isso. Ok. 53, então, Renata. Ok. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão proferido pela 16ª turma da Delegacia Regional Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário exigido. A decisão recorrida possui a seguinte ementa, eu transcrevo a ementa do julgado, e por bem relatar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, eu reproduzo o relatório da DRJ do Rio de Janeiro sobre o acórdão ora guerreado. Eu não vou ler, a menos que vocês entendam necessário, toda a ementa, porque eu vou trabalhar com todos esses itens ao longo do voto. Então, vou dar uma resumida no que aconteceu, e se não ficar suficiente, eu leio todo o relatório. Então, aqui trata-se presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado. Aqui foram 2 cases, né? Trata da exigência da COFINS incidência cumulativa, referente ao período de apuração de dezembro de 2003, totalizando o valor de 128.362,84, e também a multa de ofício de 75, juros, sendo que 52.930 corresponderiam ao valor efetivamente da contribuição. Também teriam sido lançados valores de COFINS incidência não cumulativa, referentes aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2005, totalizando 280.963,30 com os mesmos acréscimos legais, sendo que 129.208,57 corresponderiam ao valor de contribuição. Aí no relatório, bem detalhado toda a questão do mandato de procedimento fiscal até a lavratura do auto, em que o contribuinte foi notificado para apresentar esclarecimentos a respeito de valores lançados na contabilidade a respeito de vale transporte, vale alimentação, refeição e seguro assistência. Nessa notificação, cumprindo a notificação, ele apresentou contratos de prestação de serviço de mão de obra temporária e justificou a não tributação pela COFINS no que se refere a essas grandezas materiais, vale refeição, assistência médica e vale transporte, por ser meros ingressos e não corresponderia ao conceito de receita tributável, motivo pelo qual não foi levada a tributação esses valores. Em mandado de procedimento fiscal, a fiscalização entendeu que esses valores compunham o valor da receita bruta, autuou a contribuinte e, dando prazo, ela apresenta a manifestação de inconformidade, alegando inicialmente, como faz também no recurso voluntário, a nulidade do auto e, no mérito, ataca com relação ao objeto social da empresa, né? Que ela seria uma mera agenciadora de prestação de serviços de mão de obra, logo mera intermediária, motivo pelo qual os valores que compunham a receita seriam só os valores inerentes às taxas de comissionamento e que esses valores eram meros reingressos, né, até porque seriam despesa de terceiro,
recebidos mediante nota de débito, motivo pelo qual não deveriam compor receita bruta, e pede, portanto, que o auto de infração seja insubsistente. A DRJ manteve a autuação e o contribuinte, então, se insurge contra ela, apresentando o respectivo recurso voluntário, pugnando pelo conhecimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal, pugnando preliminarmente pela nulidade do auto e, no mérito, pela reforma da decisão quanto ao objeto social da recorrente. Em resumo, foi esse o relatório. Posso passar imediatamente ao voto? Sim, pode passar. Então, nos pressupostos legais de admissibilidade, nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Trata-se de processo de auto de infração à legislação tributária, visando a cobrança para exigência do COFINS, incidência acumulativa, relativa ao período de apuração de dezembro de 2003, no valor atualizado de 128, 362,84 até novembro de 2008, sendo que 52.930,95 representa o valor da obrigação tributária principal. Também foram lançados valores de COFINS incidência não cumulativa, relativos aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2005, no valor, como já falado, 280, 963,30, com os acréscimos legais, sendo que apenas 129.208,57 corresponderia ao valor da contribuição. No tocante à cobrança da COFINS cumulativa, referente ao período de apuração de dezembro de 2003, informa a recorrente que efetuou o pagamento, conforme DARF de folhas 300, razão pela qual tal débito não foi impugnado. O motivo da resignação se resume apenas a COFINS não cumulativas referentes ao primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 2005. Assim, requer a recorrente em seu recurso voluntário a insubsistência do auto de infração, tendo em vista que, em síntese, preliminar de nulidade do auto e, no mérito, a reforma da decisão quanto ao objeto social da recorrente. Bom, primeiro, eu vou analisar as preliminares. Nulidade, então, por vício formal no auto de infração. A recorrente postula a nulidade do auto de infração porque não teria sido informado na autuação qual exato dispositivo legal teria sido infringido pela recorrente, existindo apenas a menção de que a conduta estaria tipificada nos artigos 1º, 3º e 5º da Lei 10.833 de 2003, não apontando especificamente em qual desses dispositivos se fundaria a suposta infração, o que gera embaraço à defesa da contribuinte. Desta forma, postula, tendo em vista o vício formal acima apontado, na forma do artigo 10, inciso 4º do Decreto 70.235, a nulidade do auto de infração. A alegação da recorrente não é suficiente para causar a nulidade do auto, pois tanto no termo de início de ação fiscal de folhas 34 a 38, como no termo de constatação fiscal de folhas 56 a 60, a fiscalização explica os motivos que a levaram a levar o auto de infração, qual seja, em síntese, que a recorrente não teria recolhido a COFINS sobre valores recebidos de seus tomadores de serviços que se enquadrariam no conceito de receita bruta, base de cálculo da contribuição em comento, na forma dos artigos, tem que tirar aqui, 1º, 3º e 5º da Lei 10.833 de 2003. Portanto, a narrativa dos fatos e do direito constantes no auto de infração de folhas 56 a 60, assim como no termo de constatação fiscal que o acompanha, atendem ao dispositivo do artigo 10 do Decreto 70.235, sendo clara e satisfatória para oportunizar a recorrente a sua legítima defesa e contraditório, de modo que não existe erro na capitulação da infração, nem erro a gerar cerceamento de defesa. O fato que ensejou a lavratura do auto de infração é certo e definido no seu corpo. Resta claro, portanto, que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas sobre as infrações a ele imputada, partindo-lhe o exercício do contraditório, permitindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A recorrente possui, então, clara ciência do teor da ação fiscal e dos normativos invocados no corpo do auto, que apontam para o recolhimento a menor da COFINS, incidência não cumulativa, no ano de 2005. Logo, não há motivos para a declaração de nulidade do auto de infração. Presidente, continua no mérito ou vota preliminar? Então, no mérito, conforme verificado nos autos, a autoridade fiscal constatou que no período de janeiro a dezembro de 2005 existia na contabilidade da recorrente registro de valores que não teriam sido levados à tributação da COFINS, apurando-se assim uma diferença de R$ 129.208,57 de principal. Tais valores foram creditados nas contas de despesa. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá, porque deu um estalo aqui. Tais valores foram creditados nas contas de despesas como assistência médica, eu coloco o número da conta, vale transporte e vale refeição, e a fiscalização os considera inclusos no conceito de receitas, integrando, portanto, a base de cálculo da COFINS, que compreende a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente de sua denominação ou classificação fiscal. A DRJ manteve a autuação. Por outro lado, a recorrente se insurge a tal tributação, alegando que os valores creditados em sua conta pelas contratantes de seus serviços referem-se a adiantamentos pagos por ela a título de vale transporte, vale refeição e assistência médica, entre outros, aos trabalhadores alocados em suas contratantes. Aí ele diz aqui quais foram a Xerox, a Light e a Unimed Cooperativa do Rio de Janeiro. Desta forma, tais quantias, embora escrituradas em sua contabilidade, constituem meros reembolsos de despesa, cobrados mediante emissão de notas de débito às tomadoras de serviços e, por consequência, não compõem o objeto social da empresa, não se enquadrando ao conceito de receitas tributáveis pela COFINS. A contribuinte alega que a empresa fornecedora de serviços de mão de obra temporária, funcionando como simples intermediário, e é remunerada por meio de pagamento de comissões pelas tomadoras de serviço, de modo que os demais valores exigidos constituem meros reembolsos relativos a salários, encargos sociais, tributos e benefícios, correspondentes aos trabalhadores contratados pela recorrente para servir aos anseios de seus clientes. Portanto, as receitas tributadas pela COFINS seriam apenas aquelas derivadas das comissões ou taxa de agenciamento, paga pelos tomadores de serviço, sendo certo que os demais valores creditados são meros ingressos que, embora transitando graficamente pela contabilidade da prestadora de serviço, ora recorrente, não integram seu patrimônio e, por consequência, não podem ser considerados receitas para fins de tributação. Então, eu faço a segregação, aqui coloquei o primeiro item, do objeto da prestação de serviços, do agenciamento de mão de obra temporária, algumas considerações sobre o contrato. As pessoas jurídicas que executam serviço de fornecimento de mão de obra temporária podem desenvolver suas atividades de duas formas. Como intermediária entre o contratante da mão de obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho, e como prestadora do próprio serviço, utilizando-se de empregados a ela vinculados mediante contrato de trabalho. No primeiro caso, a empresa prestadora do agenciamento de mão de obra temporária somente realiza o recrutamento e a seleção dos candidatos encontrados no mercado de trabalho de acordo com as especificações da contratante. Após a escolha e aprovação do candidato, é a tomadora do serviço que irá estabelecer a relação de trabalho com ele, e não a prestadora, que atua de fato como mera intermediária, recebendo uma comissão pelo serviço prestado. Nessa hipótese, todas as despesas com contratação e manutenção do funcionário correm por conta específica da contratante, tomadora do serviço do agenciamento, sendo esta responsável pela realização do contrato de trabalho e pagamento de verbas correspondentes. Portanto, o valor do serviço prestado
correspondente seria a mera intermediação e será o valor correspondente à taxa de agenciamento ou comissão. O segundo caso é diferente e a figura da empresa prestadora como mera intermediária desaparece. Isso porque a prestadora de serviço está ligada a 2 contratos distintos, ou seja, existe um contrato firmado entre a empresa tomadora de serviço de mão de obra e a empresa prestadora do serviço de mão de obra e outro, entre esta e o trabalhador que irá prestar o serviço temporário no estabelecimento da tomadora. É exatamente nessa segunda hipótese de que trata a Lei 6.019 de 74, ao estabelecer o regime jurídico da atividade de prestação de serviços de trabalho temporário, dispondo o seguinte in verbis. Aí eu vou ler um pouquinho esses artigos, que eu não sei se é de conhecimento de todos, esse tipo de contrato. Compreende-se como empresa de trabalho temporária, pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos. Artigo 11. O contrato de trabalho celebrado entre empresas de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e deverá constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Artigo 15. A fiscalização do trabalho poderá exigir da empresa tomadora ou cliente a apresentação de contrato firmado com a empresa de trabalho temporário e desta última o contrato firmado com o trabalhador, bem como a comprovação do respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias. E, no caso, competirá no artigo 19, a Justiça do Trabalho dirimir litígios entre empresa de trabalho temporário e seus trabalhadores. Na linha da legislação acima transcrita, resta claro que a atividade de prestação de serviço de mão de obra temporária, prestada através de pessoal contratado pelas empresas de recrutamento, afasta a figura de intermediação, colocando-se a mão de obra de serviço contratado como custo do serviço prestado. Em outras palavras, nesta hipótese, tem-se que o serviço prestado é a própria mão de obra temporária em que vínculos empregatícios são estabelecidos entre os trabalhadores e a empresa prestadora, o que significa dizer que entre tomadora de serviço e os trabalhadores não existe contrato de trabalho. Desta forma, o serviço oferecido não é a mera intermediação, mas o efetivo fornecimento de mão de obra temporária, cujo valor é composto de eventual comissão e também das despesas com o pessoal contratado pela prestadora, entre os quais salários, encargos sociais e etc. Outro ponto importante a se considerar para fins de identificação da natureza do objeto social, da prestação de serviço, do agenciamento de mão de obra temporária, é a sua correlação com caso similar referente à identificação da base de cálculo do ISS, Imposto sobre Serviço, de qualquer natureza. Sobre essa questão, o STJ, no RESP, número tal, de relatoria do ministro Fux, analisou em sede de recurso repetitivo que a base de cálculo do tributo difere quanto à atividade fim corresponde à mera intermediação e quando há efetiva prestação de serviço de fornecimento de mão de obra temporária, assim, portanto, reproduz a ementa do julgado. E aqui, não vou ler ele todo, ele chega à conclusão que quando você tem a primeira modalidade, a base de cálculo do ISS é de fato a mera taxa de comissionamento. Agora, quando se trata da efetiva prestação de mão de obra, nos termos da lei de regência, o valor da base de cálculo do ISS corresponderia não só à taxa de agenciamento, quando está aqui no último, no item 12, reconhecendo a existência do ISS sobre a taxa de agenciamento e as importâncias voltadas para o pagamento de salários e encargos dos trabalhadores contratados pela prestadora de serviço de fornecimento de mão de obra temporária, no caso, de acordo com a Lei 6.019 de 74. Portanto, sendo a prestação mero agenciamento, o valor do serviço é a taxa de agenciamento, contudo,
se houver a prestação de serviço de mão de obra temporária e que os funcionários possuem vínculo empregatício com a prestadora, o valor do serviço corresponderá ao total do serviço prestado, assim como acrescido aos custos com o trabalhador, que são meros custos do próprio serviço prestado. Item 2. Da natureza do serviço de agenciamento de mão de obra praticada pela recorrente. Feitos esses esclarecimentos, é necessário averiguar, no caso concreto, qual tipo de serviço prestado pela recorrente, a fim de determinar a forma de tributação adequada. Assim, consupedânea na narrativa da recorrente, desde as respostas aos termos de intimação de folhas 34 a 60, até a apresentação da impugnação de folhas 236 a 267 do recurso, e assim como no recurso voluntário que ora se analisa, a própria reconhece que realiza o segundo tipo de contrato de agenciamento de mão de obra temporária. Abaixo, pequeno trecho do recurso da contribuinte. Contudo, cabe destacar mais uma vez que a recorrente tem por objeto a atividade de recrutamento, seleção, orientação e colocação de mão de obra temporária na forma do disposto na Lei 6.019 de 74, bem como permanente, especializado ou não nas áreas administrativas, técnico-operacional, de acordo com o item 4 do seu contrato social. Da mesma forma, os contratos de prestação de serviços de mão de obra temporária, entre ela e as tomadoras de serviço de folhas 40 a 55 e folhas 779 a 852, não deixam dúvidas quanto à modalidade de prestação de serviço escolhida. Para aclarar a questão, destaco alguns itens daqueles referidos contratos. No item 1, ela vai falar exatamente da prestação de serviços de acordo com a 6.019 de 74, que a remuneração do serviço de mão de obra temporária corresponderia ao valor de R$ 38,00 pelo recrutamento, seleção, administração de folha de cada trabalhador temporário contratado. Aí vai colocar aqui o salário, hora extra, adicional, assim como outros serão repassados a contratante pelo valor real. Aí no item 4, vale transporte também será repassado a contratante. No item 5, vale refeição. No item 6, ele diz que o pagamento do trabalhador temporário será efetuado pela contratada e coloca de que forma, mediante apontamentos realizados pela contratante, sendo que a remuneração é devida ao temporário será de responsabilidade da contratada. A contratada deverá preservar a contratante à margem de todas e quaisquer reivindicações, queixas e representações de quaisquer natureza, por parte de seu pessoal utilizado na execução dos serviços ora contratados. Aí eu vou ler só as partes grifadas. Para os serviços desse contrato, a contratada atuará autonomamente, assumindo todas as responsabilidades e despesas no recrutamento, e serão também de responsabilidade contratada todos os tributos e encargos sociais e fiscais trabalhistas que decorram dos serviços ora contratados. A cobrança dos serviços será feita mediante apresentação de notas fiscais, faturas duplicadas e correspondentes, e a forma de pagamento dos serviços contratados será efetuada mediante depósito em conta corrente. Vê-se, pois, que a recorrente é empresa prestadora de serviços de mão de obra temporária, segundo o regime jurídico da Lei 6.019 de 74, cuja atividade é colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores qualificados que são por ela remunerados e assistidos. Nessa modalidade, não há qualquer contrato de trabalho firmado entre trabalhador temporário e a tomadora de serviço. O vínculo empregatício se dá entre a empresa que a fornece e a prestação de serviço e o trabalhador. Ora, se os prestadores temporários são funcionários da recorrente, o valor do serviço prestado não está adstrito ao percentual de comissão, englobando os valores referentes ao pagamento de salários, encargos, vales transporte, vale refeição, etc., que constituem custo do serviço oferecido às tomadoras de serviço.
Nesse passo, transcreva abaixo pequeno trecho da decisão ora recorrida, que adota como fundamento de decidir, de acordo com o artigo 57, parágrafo 3º do RICARP. Aí ele coloca ali a parte grifada, ele vai dizer que de fato são formados 2 contratos, um entre tomador e prestador e outro entre a prestadora e os trabalhadores, que não há, portanto, vínculo empregatício entre assalariado e empresa. O pagamento de salários e encargos é de responsabilidade da empresa, assim como vem descrito, inclusive, nos contratos anexados pela própria recorrente. E conclui-se que o preço pelo serviço prestado pela empresa de trabalho temporário corresponde à remuneração específica pelo serviço de treinamento e disponibilização de mão de obra, acrescido de todos os valores devidos ao empregado temporário. Assim, fica evidente que o objeto social da recorrente é a prestação de serviço de mão de obra temporária, mas não a mero serviço de intermediação de mão de obra e o terceiro que é colocado no mercado de trabalho, mas sim como prestadora do próprio serviço, utilizando-se de empregados por ela vinculados mediante contrato de trabalho. Igualmente, as importâncias reputadas como repasses referentes ao pagamento de salários, benefícios sociais, vale-transporte, assistência médica e outros encargos, não corresponde a mero ingresso, mas sim receitas que compõem o custo do serviço prestado e, portanto, inserem-se no patrimônio da recorrente. Portanto, improcedentes as alegações da recorrente. Número 3, da base de cálculo da COFINS não cumulativa. Aí ratifica-se que a autuação se deu com base na cobrança da COFINS não cumulativa, referente à competência de dezembro de 2003, que não estamos discutindo no bojo do litígio, e no caso 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2005, que de fato é objeto do recurso voluntário. Quanto à base de cálculo da COFINS não cumulativa, é de conhecimento de todos, artigo 1º da 10.833, que agora transcrevo, portanto, constitui base tributária pela COFINS não cumulativa a totalidade das receitas percebidas pela pessoa jurídica, independente da sua denominação ou classificação contábil, compreendendo a receita bruta de venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia de todas as demais receitas oferidas por ela. Nesse passo, sem entrar no mérito de outras quantias que poderiam ou não compor a base de cálculo da COFINS, não restam dúvidas de que os valores percebidos com a atividade de prestação de serviços efetuados pela pessoa jurídica compõem a base de cálculo econômica tributável. No caso do contrato de agenciamento de mão de obra temporária, há de se verificar qual a prestação de serviço foi efetivada, se mera intermediação ou efetiva prestação de serviços de fornecimento de mão de obra temporária. Se mera intermediação, como eu falei, seria só a taxa de comissionamento. Contudo, se comprovado o efetivo fornecimento da mão de obra temporária, tal valor seria não só a taxa de agenciamento, como todos os consectários dela decorrentes. A recorrente, como já analisado, se encontra na segunda modalidade de contrato de fornecimento de mão de obra. Correta, portanto, é a decisão da DRJ, assim como a DRE, que concluíram que os valores tributados no lançamento em questão constituem receita bruta da recorrente, decorrente da atividade por ela prestada. Desta forma, os valores gastos pela recorrente para efetivar seu objeto social, disponibilização de trabalhadores temporários qualificados a outras empresas, não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS, já que são custos inerentes à prestação de serviço e, portanto, compõem a receita tributável. Ademais, ainda que os contratos de prestação de serviços prevejam que os valores relativos aos salários, encargos, plano de saúde, vale-refeição, vale-transporte, entre outras despesas atinentes ao pagamento do empregado, devam ser reembolsados pela tomadora, é importante dizer que as relações entre particulares não se prestam a alterar as regras tributárias de incidência dos tributos. Igualmente, a inclusão desses valores em notas de débito não alteram a sua natureza de receitas e, portanto, não os exclui da tributação. Portanto, correta a decisão de recorrida que manteve o lançamento. Ante ao exposto, nego o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. É como voto.
Ok, obrigado, Renato. Aberto os debates. Algum esclarecimento? Thaís? Não é nem esclarecimento, presidente, seria uma sugestão aí para a Renata, se achar pertinente, porque tem um repetitivo sobre isso, justamente no sentido que você está decidindo. O recurso especial 1.141.065, relatoria do ministro Luiz Fux, que fala que, independentemente do regime, se cumulativo ou não cumulativo, quando for o caso dos autos, que você explorou super bem, né, analisando os contratos, Sim. de prestadora de serviços de locação de mão de obra temporária, regida pela Lei 6.019, os valores de pagamento de salários e demais encargos trabalhistas são inclusos na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Esse não é o do ISS, não, né? Não, é exatamente o caso. Tá. Você pode me dizer o número de novo, por favor? 1.141.065. 41.065, sim. Eu posso, sim. Acho super válido colocar a inserção dele no meio. Ademais, no recurso número tal, só para que vocês saibam, anexo e concluo o meu voto. Ok. Pedro, você ia falar? Sim. Algum desses contratos, Renato, se refere à atividade de prestação de serviço de limpeza, conservação e manutenção? Não. Não, né? Não. Porque tem previsão legal de acreditamento de PIS e COFINS para essas atividades. Não, aqui era só desse tipo mesmo, de prestação de mão de obra temporária mesmo. Nós vemos esse processo também de 2005, ao período de apuração, não havia essa previsão ainda. Sim. Ele é de 2005. Eu deixo a previsão aqui para vocês, é o artigo 3º, inciso 10 da Lei 10.637 e 10.833. Ok? Pode repetir, Pedro, por favor? Peraí. É o terceiro 10, né? Da 10.637. Aqui, peraí. É a previsão de Sim. literal lá do artigo 3º. E da 10.833 também, exatamente. Terceiro, inciso 10. Ah, tá. Sim. 10.637 e 10.833. Foi inserido esse pela Lei 11... 2009. em 2009, Então, Esse repetitivo do STJ que eu acabei de falar é de 2009. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Renan, você ia falar, Renan? Não? Ok. Podemos votar então? Maria, você ia falar alguma coisa? Não? Não, eu acho que é importante a Renata colocar até na emenda, né? Porque o repetitivo nós somos obrigatórios a seguir, né? Teria até poupado esse trabalhão aí, né? Eu não vi, não. Eu fui estudando. Seria bom. Por isso que ele ficou extenso, que eu fui estudando para saber o que eu ia fazer com isso no final. Né? Não, mas foi bom que você mas explorou bem sim, a né? atividade da empresa, né? Então, assim, Sim. não há dúvida que ela se subsume ao precedente, né? Sim. Se você quiser um acórdão CARF, eu vi porque, na verdade, eu procurei no site do CARF. Tem um acórdão CARF da Lisiane, das 3301, que é 3301-007-046. Ela que cita o repetitivo. Daí foi aí que eu vi. Ah, tá. Entendi. Não, mas eu coloco aqui no finalzinho um ademais, de acordo com o que decidiu o repetitivo, e acrescento sim na emenda, até que é de observância obrigatória por nós conselheiros. Ok. Coloco 62. Sim. Ok. Então vamos votar então. Conselheira Maria, Com relatora. Maísa, Acompanho. Pedro, com a relatora. Cíntia, Com a relatora. Renan, Com a relatora. Thaís. Acompanhe. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Então, com esse processo, nós encerramos a pauta da parte do dia 28/7/2020, todos os processos vistos. Um pedido de vista apenas, processo da Maísa, o Pedro pediu vista. Então, encerrado a sessão de julgamento da tarde do dia 28/7/2020. Estamos encerrando, então, as gravações também.